Bom dia, boa tarde, boa noite para você que é auxiliar de administração escolar de Minas Gerais. Estamos de volta para mais um episódio do Saeng Podcast, o seu informativo, o informativo do trabalhador e do educador. Eu sou Felipe Drummond e serei novamente o responsável por conduzir essa conversa quinzenal que tem como objetivo trazer informações e transparência sobre tudo o que acontece no nosso sindicato, além, é claro, de tirar as dúvidas dos auxiliares administrativos da educação. Então não se esqueça, curta, comente e compartilhe com o seu colega. Em nosso 19º episódio de 2025, vamos falar sobre o Novembro Azul, uma campanha global de conscientização dedicada à saúde do homem com foco especial na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de próstata. E para falar de um assunto tão importante como este, recebemos hoje o Lincoln Oliveira, que é enfermeiro com especialidade em gerontologia e estomaterapia. Tudo bem com você? Tudo bem, Felipe. E além disso, né, ô Lincoln, você tem uma casa de repouso, né? Se quiser já se apresentar e também falar um pouquinho sobre esse trabalho que você faz aqui em Belo Horizonte. Sim. Primeiramente, muito obrigado pelo convite aí para poder falar deste assunto. Um tema muito relevante e muito importante. Como o Felipe já colocou, sou enfermeiro de formação, especialidade aí na área de gerontologia e estomaterapia. Já tem mais de 8 anos que eu estou na área de cuidados com pessoas idosas. Tenho um lar de idosos, como o Felipe mencionou aí, aqui na cidade de Belo Horizonte, no bairro Santa Branca. Residencial 60+, Viver Bem. E aí acaba que a gente lida muito com pessoas, né, idosas que têm o câncer de próstata ou que já teve e descobriu precocemente e conseguiu aí, ser curado dessa doença tão maligna, né? Perfeito. E Lincoln, antes da gente começar a nossa conversa, eu vou exatamente passar um pouquinho sobre o que é o Novembro Azul e também os dados, né, sobre essa doença que acaba afetando muitos homens. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o câncer de próstata ele é o segundo mais comum entre os homens e fica atrás apenas do câncer de pele. Ele representa 29% dos casos da doença e, segundo os dados do próprio INCA, somente em 2023 foram estimados mais de 70 mil novos casos no Brasil. Além disso, o câncer de próstata é considerado um câncer da terceira idade, já que cerca de 75% dos casos do mundo ocorrem a partir dos 65 anos, que é muito isso que você estava falando, né, Sim. Lincoln? E aí, para a gente abrir nossa conversa, eu queria que você falasse um pouco sobre a importância de ter uma campanha como essa do Novembro Azul. A importância é tirar as pessoas da caixinha que vivem e fazer essa quebra de silêncio sobre a prevenção, né, da saúde do homem, porque, infelizmente, a gente sabe que a taxa de homens que procuram serviço de saúde hoje como prevenção, ela é menor, né, bem menor aí do que, por exemplo, as mulheres. As mulheres têm demais a cuidar da sua saúde, dessa preocupação. Então, Novembro Azul, com essa temática, é importante exatamente por causa disso, que tira as pessoas do silêncio e trazem elas para cuidar da sua saúde com método de prevenção. E exatamente nesse sentido, né? O câncer de próstata ele é uma doença silenciosa. Só que existe uma série de pequenos sintomas que ele acaba apresentando ao longo da vida daquela pessoa, né? Você consegue me falar quais são esses pequenos... como é que fala? Esses pequenos sintomas dessa doença? Sim, com certeza. Então, a gente sabe que é uma doença muito silenciosa, na maioria das vezes, né? Então, nos casos iniciais ali, bem recente, é silenciosa mesmo. Então, acaba que não tem muitos sinais e sintomas. Mas diante de alguns que começam a apresentar, por exemplo, um jato de urina menor, sabe? A bexiga, você urina e ainda dá aquela sensação, ainda tá com a bexiga cheia, tá com vontade de urinar mais. Esses são os pequenos dos sinais, né? Então, lógico que isso também tem a ver com a questão da infecção urinária, né? Uhum. Então, por isso que é importante o homem estar sempre ali fazendo exames rotineiramente, olhando, cuidando da sua saúde para poder detectar, né? Saber melhor. E é exatamente nesse ponto, né, que a gente tem, até a próxima pergunta assim que sentir alguma desses sintomas, procurar um médico, um urologista, marcar exames até exatamente para diferenciar, né? Exatamente, porque acaba que as pessoas, não é para colocar um pânico nelas, claro,
Mas se a pessoa tiver com aquela sensação de bexiga cheia, mesmo urinando bastante, tá urinando, tá vendo que o jato ele tá menor do que o normal, né, do que urina ali corriqueiramente. Então, é bom sim procurar um médico exatamente para isso. Hoje a gente tem as UBS, que é a Unidade Básica de Saúde, que tem um clínico geral, que ele consegue ali fazer o primeiro acolhimento dessa pessoa, né, do homem ali, e ali ele vai pedir uma série de exames, né, o PCA, entre outros, para poder verificar essa relação aí, fazer exame também de infecção urinária, para verificar uma urocultura, urina de rotina, para ver se realmente não é uma infecção urinária. Caso não seja, os sintomas sejam persistentes, aí é correto encaminhar, com certeza o clínico vai estar encaminhando ali para o urologista. Não, perfeito. E você estava falando antes que os homens acabam não fazendo muito essa prevenção, né? Exato. Por que é tão importante botar na cabeça da galera que está assistindo aí, todo mundo, os homens principalmente, de ter que ir no médico e fazer esses exames preventivos, né? Por que o diagnóstico precoce ele acaba salvando muitas vidas também, né? Sim, com certeza. Porque exatamente através da epidemiologia, né, dos dados aí, tanto do IBGE quanto do INCA, traz o quê? Que maior de 90% das pessoas que procuram o tratamento, que procuram o serviço de saúde como prevenção, né, e descobre ali a doença precocemente, tem chance de cura, né? Então, maior que 90% das pessoas que já foram detectadas com câncer de próstata, quando fez, então, os exames ali, procurou precocemente o serviço de saúde, foram curadas da doença. Isso aí já fica até o alerta, viu, gente? 90% é um índice de sucesso muito grande para uma doença que a gente fala assim, acho que todo mundo, né, teme ter câncer. Só que ela acaba sendo uma doença que acabou se tornando muito comum. Exato. Principalmente da década de 90 para cá a gente viu um aumento muito grande. Não Sim. sei se é porque antes não se detectava ou se porque realmente houve esse aumento, né? Sim. E Lincoln, depois de constatada, a pessoa foi lá, fez o exame, seja ele preventivo ou seja porque ele percebeu que estava com algum dos sintomas, depois que constatou a doença, a pessoa está com câncer de próstata, quais são os próximos passos que essa pessoa tem que ter para se tratar? Primeiramente, avaliação, né, com o seu médico ali, para verificar qual que vai ser a melhor forma de tratamento. Então, vai fazer a avaliação da extensão da doença, olhar a questão de cirurgia, se cabe uma cirurgia ou se cabe um tratamento como radioterapia ou uma hormonoterapia também, né? Então, a pessoa fazendo essa, né, descobrindo ali e sabendo que está com a doença, a gente sabe que, querendo ou não, traz ali um impacto enorme na vida da pessoa em todo sentido, principalmente psicológico. Né? Então, o apoio familiar, ter uma rede de apoio é fundamental nesse processo. Era o próximo ponto, inclusive. O que é mais importante? A pessoa recebeu essa notícia, é o apoio familiar, se for casado, nesse caso, a esposa tem um papel fundamental também nessa luta? Sim, com certeza. O apoio familiar ele é primordial exatamente por causa disso, porque a gente fala que é um apoio, né, emocional prático. Que, ou seja, o mínimo ali, né, que a família às vezes vai poder oferecer aquele apoio mesmo, né? Então, assim, ser acolhido pela família e exatamente também quando o homem ele é casado, o cônjuge ali, a esposa tem total papel importante também, porque querendo ou não, quando é um casal, a decisão é conjunta, né? Então, assim, eu acredito que a mulher ao lado do seu parceiro ali tem importância fundamental. E a gente sabe, né, que quando o assunto é o câncer de próstata, é o Novembro Azul, atrelado a ele vem muita brincadeira, né? O homem acaba não levando tão a sério as coisas como deveriam ser levadas e acaba também até a ignorância agindo em cima disso, né? Sim. E esse acaba se tornando um grande assunto quando o assunto é exatamente... um grande assunto não, um grande inimigo quando o assunto é o câncer de próstata, que é a ignorância e essas brincadeiras que infelizmente seguem acontecendo. Quanto que você acha que esse tabu, os preconceitos, desinformação prejudicam no combate de uma doença tão séria quanto o câncer de próstata? Assim, significativamente. Prejudica muito, porque ainda assim você vê muitas pessoas com desinformações e até mesmo com fake news, né? Que a gente fala, que são informações falsas, que é referente a essa questão do tratamento. Então, isso assim, infelizmente, acaba prejudicando muito, muito, muito mesmo o homem cuidar da sua saúde. A gente meio que sempre volta naquela coisa, né? O homem ele não faz o preventivo.
Aí você vai ver o porquê normalmente tem uma série de preconceitos impostos, tem uma série de brincadeiras entre os próprios amigos ali que acabam fazendo aquela pessoa ficar reticente de buscar uma ajuda, de buscar o tratamento, de buscar um exame que possa detectar, né? Assim, sim. Então, assim, dentre os principais tabus que a gente vê ainda, assim, quais que você acha que são os que mais atrapalham a pessoa tomar essa coragem de poder ir lá? Você acha que é porque a gente, em pleno 2025, né, aquela questão, né, o Novembro Azul, querendo ou não, a gente vai ter que falar. O exame do toque, ele é a principal forma de você reconhecer, ainda até hoje, essa doença. Sim. E isso acaba sendo motivo a maioria dos motivos dessas piadas. Como é que você acha que essas pessoas... como é que as pessoas têm que parar com isso, né? Tirar isso da cabeça, tirar isso da frente para poder se tratar, para poder cuidar da própria saúde. É literalmente esquecer essas brincadeiras e ir levar a sério sempre a sua própria saúde? Sim, com certeza. Eu falo que o homem, ele exatamente não procura a questão da prevenção e cuidar da sua saúde, ainda mais quando se trata do assunto de câncer de próstata e tudo mais, exatamente deixar de lado o medo, a vergonha, porque você não vai... Porque você é homem, você vai fazer um exame de toque retal, se for o caso de um exame clínico, né? Por ele ser um exame clínico, acaba se fazendo ali o toque retal. Então, você não vai perder sua masculinidade, você não vai perder a sua força, a sua figura e imagem de homem, né? Diante da população. Então, é deixar esse estigma de lado, parar de ficar com esse medo e esse preconceito também internamente. Porque quem gosta de você é você mesmo, né? Então, se você não cuidar de você, fica complicado. Perfeito. E um outro tema que está mais ou menos ligado a isso também, que não é tão abordado quando o assunto é o câncer de próstata, é sobre a parte sexual do homem. E é algo que meio que preocupa todos os homens, né? Perder alguma coisa ali nesse tratamento. Como que o câncer e o tratamento influenciam na libido dos homens que estão passando por essa batalha? Tem um impacto direto nisso? Tem. Vai ter, por exemplo, quando a pessoa precisa submeter a alguma cirurgia, por exemplo, ou a radioterapia, são comprovado mesmo que traz ali algumas disfunções eréteis, né? Então, acaba acontecendo, mas a gente pensar bem, né? Você não está com a sua saúde sexual totalmente ativa, 100% ativa, ou está, como se diz, em uma fase terminal de vida ali devido ao câncer, porque você não cuidou, não tratou, né? Então, assim, é colocar na balança e equilibrar o que vale mais, o que pesa. Então, assim, com relação à questão que você trouxe da libido, né, Felipe? A libido, ela vai influenciar... Pode influenciar por conta do tratamento hormonal, né? Quando a pessoa faz hormonoterapia, por exemplo, vai impactar ali na questão da libido. Porém, entretanto, todavia, a gente tem recursos hoje que a gente usa alguns medicamentos dentro da saúde, dentro da medicina, alguns medicamentos, alguns tratamentos medicamentosos para poder inibir essa questão dos hormônios, para não prejudicar essa função ali que a gente fala da libido. Mas... volto a dizer, tem que pesar o que vale mais, né? E com isso, o tratamento psicológico também ajuda muito, porque a gente acha que não, mas a parte sexual nossa, no geral, ela é totalmente influenciada com o nosso psicológico. Então, você estando com o psicológico equilibrado, você consegue manter a sua parte sexual também mais equilibrada. E também, Lincoln, fez o tratamento. Houve um certo dano na parte sexual, também existem outros tratamentos também para esse lado, exato, né? Esse exatamente, viés, né? exato. Que é o que acontece. Então, hoje existem tratamentos medicamentosos e, além do mais, tratamentos psicológicos que ajudam muito. Não, perfeito. Então, a gente está caminhando para o final de mais um episódio do nosso podcast. Esse um pouquinho mais curto, mas sobre um assunto que é de extrema importância. Vou devolver a bola para o Lincoln para você poder fazer suas considerações finais. Agradeço demais a sua presença. Acho que é um tema que a gente tem que abordar sempre. A gente está aqui no estúdio gravando, o Paulo está aqui também. No ano passado a gente teve, nos 2 últimos anos a gente fez programas especiais sobre o tema. Então, assim, é um assunto que a gente vem lá como Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar tratando, batendo muito na tecla para todo mundo se cuidar. No Setembro Amarelo a gente faz também contra o suicídio. No Outubro Rosa a gente faz do câncer de mama. Então, o SAENG ele está muito ligado nessa área de saúde, de cuidados médicos que todo mundo tem que ter.
porque a gente está falando aqui literalmente de vida, de salvar vidas, e quanto antes você faz isso no câncer de próstata, você descobre e faz o tratamento, como a gente disse no início, mais de 90% de sucesso de as pessoas saírem dali mais fortes, né? Saírem dali com uma vida inteira para viver. Então, Lincoln, eu queria que você fizesse suas considerações finais e, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Por nada. Mais uma vez também, Felipe, eu quero agradecer você e o sindicato, né, o SAEM MG aí. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite. E gostaria também de parabenizar, né, vocês por esse trabalho, porque é incrível e de extrema importância. Que eu igual falo, é tirar as pessoas do silêncio, tirar as pessoas ali de casa e trazer elas para o autocuidado. Isso é muito importante, porque quando a gente trata ali com prevenção, com cuidado, é melhor do que tratar da doença, com certeza, né? Fazer tratamento aí da doença é pior do que a gente procurar recursos como prevenção. Infelizmente, isso não é só na saúde do homem. A gente sabe que aqui no Brasil, dentro do Brasil, a saúde do homem, ela ainda tem essa questão dos tabus e tudo, então ela fica um pouco mais dificultada para poder buscar, fazer uma busca ativa do tratamento e de cuidar da saúde. Porém, no Brasil, no geral, infelizmente é a nossa cultura tratar da doença e não fazer prevenção. A gente sabe que isso também dificulta muito, deixa o Brasil ainda mais, como se diz, para trás com relação a quesito de saúde. É importante também a vocês que estão nos assistindo, ouvindo, que se você conhece alguém ou então tem um familiar que foi diagnosticado com a doença, dar ele apoio, suporte, mostrar que é uma doença que feito o tratamento certinho e tudo, tem como curar, existe cura para a doença e também dar esse apoio à pessoa. Caso você teve aí também histórico, né, de pai, o avô que veio, né, ser detectado com a doença, você enquanto neto, filho, é importante também começar aí a se preocupar com a sua saúde e fazer os exames, os tratamentos como prevenção mesmo. Então, fazer exames de prevenção aí, exames laboratoriais como PCA para ver se está alterado ou não, fazer esse acompanhamento ali, mesmo que seja anual. A partir dos 40 recomenda fazer o exame clínico, que a gente fala o toque retal. Isso não vai fazer você perder sua masculinidade, deixar de ser homem, nada disso. Então, quebrar esse tabu e deixar esse medo, essa vergonha de lado e cuidar de si, né? Então, é muito importante que a população, entre a família, entre o grupo de amigos, no trabalho, possam trazer esse assunto e levar informação que realmente seja verídica, né? Conhecimento. Não, perfeito. Você acabou falando uma coisa que me despertou uma dúvida. Tem essa relação direta, por exemplo, se meu pai apresentar esse quadro, a minha tendência é maior de ter um câncer de próstata também? Sim, porque o fator genético, né, ele influencia muito. Então, um dos principais fatores que a gente leva em consideração, além daqueles pequenos sinais, como a gente falou lá atrás, de diminuição do jato de urina, sensação de bexiga cheia e tudo, é essa questão do fator genético, né? Então, se eu tive um pai ou um avô que veio a óbito, ou então foi detectado, mas foi curado pela doença, a minha possibilidade de desenvolver esse tipo de doença, ela é uma possibilidade, querendo ou não, é maior, é aumentada. Então, basta eu fazer a prevenção mesmo, né? Uhum. Não, perfeito. Então, mais uma vez, viu, Lincoln? Muito obrigado pela sua presença no nosso podcast. Eu que agradeço. E aí, agora eu vou falar diretamente com vocês. Agradeço a todos que chegaram até aqui ao final de mais um episódio do nosso podcast. Lembrando, peço para vocês, compartilhem com seus colegas, mantenha todo mundo muito bem informado, ainda mais assuntos que são esses, que são para a vida, para a sua saúde, para uma melhoria de qualidade de vida também para vocês. E convido para vocês continuarem sempre sintonizados aqui no nosso podcast, no nosso canal, nas nossas redes sociais, @Saeng no Instagram, os e-mails que a gente dispara para vocês manter sempre tudo que acontece lá no nosso sindicato, a gente comunica via e-mail, via redes sociais, canal do WhatsApp também. E terminamos mais este episódio. Saeng Podcast, o podcast do trabalhador, o podcast do educador.